Olá pessoal, então dando continuidade ao tema fertilização mineral em plantios florestais, a gente vai falar um pouco sobre os aspectos relacionados ao solo. Na última aula a gente falou sobre os aspectos relacionados à planta e a gente pôde chegar a algumas informações que são importantes, como por exemplo a definição da fertilização baseada em informações que a planta oferece para a gente, né? Então, por exemplo, a gente pode chegar à conclusão que quando a demanda solicitada pela planta em relação a nutrientes for maior do que a capacidade do solo em fornecer estes nutrientes, significa que a gente precisa fazer a fertilização. E aí, quando a gente precisa se basear nos aspectos relacionados ao solo, ao que o solo pode suprir, essa situação é um pouco mais complexa. Isso porque para que os nutrientes eles possam ser absorvidos pelas raízes, eles precisam estar na solução do solo. Ou seja, não basta que o nutriente esteja presente no solo, ele precisa estar em solução. Ou seja, ele precisa de água, né? E para que essa movimentação ela aconteça, ela pode acontecer de duas formas. Ela pode acontecer por difusão ou ela pode acontecer por fluxo de massa. A diferença entre e dentro desses dois movimentos, ambos dependem da presença de água. Então, indiferente do movimento, a gente sempre vai precisar da presença de água. Não basta apenas realizar a fertilização de uma área, a gente depende muito da presença de chuvas, né, ou de irrigação. Então, sempre que vocês observarem em um slide que nós temos, como esse caso, o sublinhado, significa que nós temos um hiperlink. Então, neste caso desse hiperlink, eu cito para vocês dados, né, sobre assimilação e transporte e redistribuição de fertilizantes, né, em plantas. É o material da UFLA que vocês podem consultar para relembrar alguns conceitos. Então, falando sobre o movimento e o contato desses nutrientes com as raízes, eles podem acontecer de três formas, sendo elas difusão, fluxo de massa e interceptação radicular. Então, aqui a gente tem uma figura que dá para a gente entender um pouco melhor. Então, para que possa acontecer, por exemplo, a difusão, ela depende do contato, né, do elemento de um ambiente de maior concentração, ou seja, o meio externo, para um ambiente de menor concentração, certo? Próximo à zona da raiz. O fluxo de massa, ele vai acontecer em relação ao potencial de água, do local onde a gente tem maior concentração de água para um local de menor concentração de água. E aí, quando a gente tem, falando do contato, né, a interceptação, essa interceptação nada mais é do que a expansão, né, a área ocupada pelas raízes que tem o contato com o elemento. Então, falando um pouquinho mais sobre essa movimentação, observem vocês que aqui no fluxo de massa nós temos um nitrato. Então, por exemplo, o nitrato, ele é um nutriente muito móvel. Quando os nutrientes são muito móveis, como é o caso do nitrato, ele tende a chegar até as raízes por fluxo de massa. E aí isso acontece principalmente por conta da presença dessa carga negativa, do íon. E esse íon, ele é repelido pelas cargas negativas do solo. E por isso ele tende a se manter solúvel. Só que aí vocês observem que eu falei que a presença desse íon é importante e por isso acontece o fluxo de massa. Mas por que isso não acontece com o fosfato? Por que é que aqui o fosfato está como um processo de difusão? Isso acontece porque o fosfato ele tende a se ligar com alguns cátions, como o Fe2+, o Fe3+, e como o alumínio 3+. E esses cátions, eles possuem o OH negativo. E esse OH negativo, ele é deslocado pelo fosfato. Então,
Isso dificulta o arraste desse elemento pelo fluxo de massa. Então, o fosfato ele chega predominantemente por difusão nas raízes. Certo, então nós falamos, né, sobre a difusão, fluxo de massa, mas além disso, nós temos aqui também, para a gente comentar um pouco, sobre essas vias. Então aqui nós temos a via apoplástica e a via simplástica. Qual que é a diferença de uma via para outra? A via apoplástica, ela acontece nas paredes celulares, enquanto a via simplástica, ela acontece pelos plasmodesmos. Essa é a diferença básica. E tudo isso para que esses elementos possam chegar até o xilema, né? E aí a gente pode relembrar alguns conceitos básicos de fisiologia. O xilema é o vaso, são os vasos que são responsáveis pela condução da seiva bruta, né? Nada mais é do que a água e os nutrientes. Então, esses nutrientes, eles precisam chegar, por isso é tão importante, né, a presença de água sempre, tanto no processo de difusão como fluxo de massa, como eu acabei de mencionar para vocês. E tudo isso vai acontecendo, né, sempre do meio de menor concentração, do meio de maior concentração para o de menor, até chegar célula a célula, né, até a gente chegar nesse xilema, e a partir disso, então, a gente consegue conduzir essa seiva bruta do sistema de raízes para a copa, de baixo para cima. Já o floema, que são aqui representados pela cor verde, já é o contrário. É a seiva elaborada que vai ser produzida das folhas, né, que produzem, são os tecidos que produzem os fotoassimilados para baixo. Então a gente vai ter essa condução de cima para baixo. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem retornar aqui nesse material, que ele tá bem explicativo e dá pra gente entender bem, tá bom? Uma ajudinha aí pra gente, porque são alguns aspectos que a gente acaba tendo um pouquinho de dificuldade, né, de se lembrar, isso é normal, mas é importante que a gente volte para esses conceitos, são conceitos importantes para a nossa área. Então, a gente falou muito da importância da água no solo. Então, não depende apenas que seja feita uma fertilização, a gente depende muito da presença da água. E aí, para que a gente possa definir, e eu já falei para vocês em sala de aula, da importância da gente definir a CAD, que é o conteúdo de água no solo. Para que a gente possa definir a quantidade de água no solo, a gente vai fazer a capacidade de água disponível, a capacidade de campo, menos o ponto de murcha permanente, vezes a profundidade. Essa CAD, ela é dada em milímetros. Aqui a capacidade de campo é a umidade volumétrica, né, na capacidade de campo, ou seja, quando o solo está completamente saturado de água, e o ponto de murcha permanente é quando o solo encontra-se praticamente sem disponibilidade alguma de água, só vai continuar apresentando no solo aquela água que a gente chama de água higroscópica, né, aquela água que a gente não consegue remover. Então, a diferença da capacidade de campo e do ponto de murcha permanente vezes a profundidade, isso representa o conteúdo de água no solo. Eu falei para vocês em sala, posso encaminhar agora, o material do professor Centelhas, lá da USP, em que ele tem que a gente pode desenvolver, né, o balanço hídrico, que é uma outra informação muito importante para a gente poder saber um pouco melhor sobre a cultura, se ela vai se desenvolver bem em uma região ou não. E esse déficit hídrico que eu acabei de falar para vocês, ele depende bastante desse conteúdo de água no solo. As raízes florestais, elas exploram inicialmente as camadas superficiais e dessa forma elas requerem níveis elevados de fósforo, né, dos fosfatos, por conta da baixa mobilidade desse elemento, como a gente acabou de explicar. Conforme a planta ela cresce, ela explora regiões mais profundas. E a estratégia, então, que a gente tem para poder definir essa quantidade
de nutrientes utilizado pela planta em diferentes idades é basicamente a gente fazer análises destrutivas, né, fazer análise de biomassa em diferentes idades de povoamentos. E aí, a partir do momento que eu tenho essa definição dessa quantidade de nutrientes que vai ser encontrada na biomassa por diferentes idades, eu consigo definir então o quanto é que eu preciso fornecer de nutrientes, por exemplo, na adubação de plantio e na adubação de cobertura. Outra coisa que é importante também a gente entender como é que o solo ele é explorado pelas raízes em profundidade, né? E aí a gente tem, eu cito para vocês um pesquisador, que é um pesquisador bastante renomado, ele é expert na área, o nome dele é Jean-Paul Laclos. Então vocês podem pesquisar um pouquinho sobre ele, quem tiver interesse. Inclusive eu cito um artigo aqui para vocês poderem se informar um pouco melhor. Trago essa abordagem da profundidade das raízes, né? Então esse é o artigo que eu falei para vocês, é um artigo que é a publicação do professor Jean-Paul. E aqui a gente pode observar a exploração das raízes após 1 ano de plantio, elas atingem até 6 metros de profundidade. Com 2 anos após o plantio, ainda continua nos 2 metros de profundidade. Com 3 anos e meio, a gente vê aqui até 10 metros de profundidade. E com 6 anos, aqui para os dois casos, a gente também vê 10 metros de profundidade. A diferença da linha D para a linha E é que o D ele foi feito plantio em um solo arenoso e o E em um solo argiloso. Então a gente observa que a densidade de raízes finas ela é muito maior em um solo argiloso do que em um solo arenoso. Esse FRD ele determina a quantidade de raízes em 25 centímetros quadrados de trincheira. Então esse experimento é um experimento bastante interessante, eu tive a oportunidade de conhecer. Eles têm como se fossem poços, imaginem vocês, poços muito profundos em que eles vão monitorando em até 17 metros de profundidade. Esse estudo foi até 10, só que eles continuaram e já tem a comprovação de raízes finas até 17 metros de profundidade. Isso implica o quê? Que raízes profundas elas contribuem significativamente para a absorção de nutrientes e o que pode, além de tudo, impedir tanto a perda de água quanto a perda de nutrientes por lixiviação, por drenagem profunda, após o fechamento do dossel. E dessa forma contribui para maximizar o uso de recursos, ou seja, a gente perde menos. E outra coisa que é interessante é a gente olhar para a floresta como grandes armazenadores de água, como grandes caixas d'água. São informações importantes, material bastante recente que eu trouxe para vocês, para a gente poder relacionar então a fertilização, água, a importância da água num plantio, a importância da profundidade do solo, tudo isso para a gente compreender como funciona um povoamento florestal. Então, até a próxima aula, pessoal!